Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre folha de pagamento, o queridinho da SCI. Meu nome é Douglas Pereira, eu sou host aqui do SCI Talks. A gente vai estar todas as manhãs aqui compartilhando conhecimento com vocês, interagindo com vocês, trazendo novidades, trazendo informações, trazendo algumas notícias aí da parte de folha. No caso, hoje é folha, a gente já teve fiscal, contábil, teremos gestão amanhã e na sexta-feira vai ser um aglomerado aí de algumas informações sobre tecnologias web. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, já preparei meu café, né? Chame o seu colega de trabalho, dá aquela cutucada nele ali do lado, pede para ele verificar esse podcast aqui com a gente. Por favor, interaja aqui nos nossos comentários para poder conversar com a gente, trocar essa ideia, tirar dúvidas sobre esse tema que a gente vai trazer aqui hoje, tá bom? Fala aquele colaborador, aquele teu colega de trabalho que está dando aquela passeada em algum outro setor, chama ele para estar aqui com a gente também nessa manhã, conversando com a gente, trocando essa ideia, tá certo? Muito bom ter você aqui com a gente e vamos começar esse podcast aqui, o SCI Talks Folha hoje. Eu não estou sozinho, hoje eu estou com duas pessoas maravilhosas aqui, estou com a Cleide, estou com a Rosana, que vão fazer essa parte aí do podcast juntamente comigo, né? Vai ser um dia memorável hoje, o primeiro dia do Folha de Pagamento. A gente trouxe algumas informações, algumas coisas para a gente conversar aqui na manhã juntamente com vocês. Tudo bom, meninas? Tudo certo? Bem, tudo bom certo. Falar com vocês, bom ter vocês aqui com a gente, né? E para quem não conhece vocês, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que vocês fazem aqui hoje dentro da SCI Sistemas na parte de folha de pagamento. Bom dia, pessoal. Prazer enorme aí. Mais um dia, né? Falando de folha de pagamento. Eu quase não gosto, né? Não posso, né? Não posso falar muito. Sempre muitas mudanças, início do ano, atualizações. Aqui na SCI, né? Eu sou analista de negócio. Ontem, né, Douglas, a SCI fez 34 anos. Sensacional. E desses 34 anos aí, por muitos anos, eu estou aqui na SCI, minha carreira se concretizou aqui dentro da SCI. Então, hoje eu estou fazendo toda essa parte de análise de negócio e apoio ao setor de atendimento, né? E sempre aí disponível para todas as oportunidades que vierem a aparecer, né? Legal, show de bola. Você, Rosana. Bom dia, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Bom dia, bom dia. Eu sou a Rosana, eu sou coordenadora do setor de atendimento do Visual Pratice e agora também do Único Folha e do Novo Visual, né? Um desafio que surgiu para mim agora no mês de janeiro. Tá com os dois setores, é isso mesmo? Com os dois produtos. Isso, com as três linhas. Três linhas, no caso. Isso. Linha visual, Novo Visual e Único. Hoje tu faz a gestão dessa galera toda aí na parte de atendimento. É uma galera excelente, diga né? de passagem. Eu queria aproveitar e me colocar à disposição dos clientes, né? Quem quiser falar comigo, quem quiser me conhecer, vocês encontram o meu contato lá na área de cliente, no portal de transparência. Né? Vai ser um prazer atender vocês e é um prazer estar dividindo essa mesa aqui com vocês hoje também. Que bom, Rosana. Legal, pessoal. Bacana, Rosana, você estar trabalhando nessas três linhas aí. Pessoal, dúvidas, comentários, sugestões sobre a parte de atendimento, né? Por favor, procurem a Rosana, ela está se deixando disponível aqui para poder atender todos os nossos clientes aí nas três linhas. Abraçou tudo ali e tá acontecendo, tá fazendo acontecer. É mesmo? A ideia é a gente facilitar a vida do nosso cliente, Sim, né? Então, total. Tudo que for para a gente facilitar, a gente está tentando... Esse é o propósito da SCI, né? Facilitar a vida do contador, no caso, facilitar a vida do cliente, e a gente está aqui para isso. Então, a gente vai a cada dia melhorando, instruindo, ajudando, ajustando, para que o cliente tenha um atendimento aí de excelência e tenha o conhecimento necessário dentro dos módulos, dentro do sistema em si, certo? É isso, meninas. Vamos começar hoje, então. Vamos falar um pouquinho sobre o queridinho, a folha de pagamento. A folha, né? Esse queridinho aí, né? Então, pessoal, eu vou começar um pouco de leve, né? E vamos aí relembrar as primeiras alterações de 2025, essas que impactaram no nosso mês de janeiro, no nosso fechamento de folha de janeiro, e, lembrando, né, trouxe ainda o assunto aqui para dar uma relembrada, porque essas questões ainda impactam no nosso atendimento. Então, eu acredito que tudo que a gente for conversar aqui e dicas vão ainda auxiliar para quem ainda está fechando a folha de janeiro. Tá? Legal. Posso avançar aqui, então? Pode, claro. Beleza.
São os tópicos hoje que a gente vai conversar? São os tópicos que iremos conversar, né? Certo. Então, as atualizações de tabelas e o que elas refletem aí na folha de pagamento, né? Atualizações aí do e-social, que também é um impacto bem grande aí. E, na verdade, o impacto é grande, mas eu trouxe o assunto aqui também para a gente se atentar a essa mudança. Legal. As mudanças, né? Show de bola. Falando um pouquinho, então, sobre as atualizações. Teve algumas atualizações nesse início de ano, né? Atualizações de tabelas. Correto, Cleide? O que a gente poderia falar? O que teve de atualização? Quais atualizações aí são memoráveis aí para a gente conversar e explicar para o nosso cliente? Assim, todas essas alterações que estão nessa apresentação aqui, elas refletem no fechamento da folha de pagamento em janeiro, tá? Certo. Então, se quiseres avançar, isso aí Claro. É só um briefing, né? De tudo que a gente vai falar. Mas o conteúdo, ele está nos próximos. Aqui. Então, essa daqui é a nossa tabela de seguro-desemprego, tá? Então, o seguro-desemprego, essa tabela, ela não impacta no nosso sistema, a gente não usa ela para cálculo, né? Certo. Mas, agora eu vou voltar aí alguns anos, que teve um tempo que eu trabalhei em escritório de contabilidade, o empregador, ele não vem, assim, não aparecia muito pedindo o cálculo do seguro-desemprego, né? E nem as regras, mas aparecia bastante funcionários pedindo como que ficaria. Então, aqui a gente traz essa atualização da tabela de seguro-desemprego, ela foi atualizada em todos os nossos sistemas de folha, para fazer essa ajuda ali, e na hora que aparecer essa demanda, o cliente ali facilmente acessa pelo sistema e já consegue ali verificar os valores, as regras, né? E apresentar de forma consultiva para quem tiver ali, dar essa ajuda, né? Certo. A gente fez a atualização de forma automática, então. Está pronto, Sim, o cliente ele pode utilizar no dia a dia. Isso, atualizou o sistema com as versões aí de janeiro, essa tabela já vai estar atualizada. Lembrando que no novo visual e no único folha, lá no menu de consultas, tabela seguro-desemprego, é bem simples, tá? Bem tranquilo. Isso, essa não afeta, é mais um up ali que a gente dá para o pessoal do DP, né? Legal, show de bola. Podemos evoluir, tá? Avançamos, então. Reflexo na folha de janeiro, né? Então a gente teve algumas mudanças no salário mínimo, é isso mesmo? Isso. Parece aumentou, cresceu, diminuiu. Cresceu, né? Parece inofensivo, mas te dominou, né? Então, pessoal, salário mínimo, né? O que a gente precisa ter atenção? Agora, em janeiro houve a atualização do salário mínimo, então a gente precisa se atentar aos colaboradores, trabalhadores que recebem com base no salário mínimo, tá? Prolaboristas também, que recebem o Prolabore em cima do salário mínimo, que é o que a gente mais vê aqui no atendimento, né? Então, esses trabalhadores e contribuintes, eles precisam, né, na folha de janeiro, já ter essa atualização aí salarial, o aumento salarial. Nos nossos sistemas é muito simples, tá? Fazer esse aumento coletivo. Você pode colocar lá todas as empresas, né? E colocar qual é o salário mínimo anterior e qual é o atual, e processar esse aumento de forma coletiva. Entendi. Depois, ao fechar a folha, o sistema já vai ter esse novo salário. Com essa atualização aí também coletiva do aumento, o sistema já automaticamente gera todos os eventos, né, de alteração salarial para o e-social também, faz essa integração de forma automática. Certo. Beleza, eu tô lá, eu sou cliente, eu sou colaborador novo, não passei pelo treinamento ainda, e aí eu tô com uma dúvida, no caso, referente à parte de atualizações. Posso fazer um contato lá no atendimento para poder tirar uma dúvida? Por favor, me ajudem, eu preciso ajustar isso aqui, existe a possibilidade? Pode, claro que pode. A gente vai estar ajudando os clientes. A gente vai estar ajudando, mas a gente já ajuda, né? Se o cliente acessar ali a área do cliente SCI, esses processos dos quais a gente está falando, a maioria ali tem FAQ, tá? E também já estão na TV SCI.
Certo, Tá? Tem lá Então, todo informativo. Nossa, tem para todos os gostos, Sim, eu costumo dizer, né? Legal. Tem a videoaula e também tem o FAQ, que é um passo a passo. Certo. Às vezes a pessoa está ali trabalhando, não consegue prestar atenção num vídeo, mas depois tem lá o FAQ, segue o passo a passo, fica simples, resolve e é isso. Beleza. Tá? Pessoal que está lá trabalhando nesse momento, né, no escritório de contabilidade, se tiver alguma dúvida, por favor, mande aqui no chat, mande aqui para a gente que a gente vai poder estar conversando com vocês, explicando, né? A Cleide está aqui, a Rosana está aqui para a gente poder tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Por favor, pode enviar ali qualquer dúvida referente à par de folha, que a gente está com especialistas aqui nesse dia de hoje, tá certo? Vamos seguir? Vamos seguir. Bora. Referente à tabela do INSS, o que a gente pode falar sobre isso? Então, aqui aperta um pouquinho mais, Por né? quê? Essa é que mais afeta. Essa é que mais afeta. Então, início aí de janeiro, saiu a nova tabela de INSS. Que delícia. Demorou um pouquinho? Demorou. Ela sempre atrasa um pouquinho, né? Ela sempre atrasa um pouquinho. Pra ficar com aquela emoção. Né? Sim, Vai sair antes de eu fechar a folha. Coração palpitando, aquela coisa. Sempre assim. Certo. Mas a gente está sempre de olho, né? Assim que sai a atualização, a gente já atualiza no sistema, o cliente consegue baixar da área de cliente ali. A gente sempre se preocupa de liberar a atualização o quanto antes, porque a gente sabe que influencia muito em rescisão e férias, principalmente. Né? Geralmente sai assim na calada da noite, na virada, mas... Não existe uma data para isso, simplesmente... Não, quando é publicada, né? Quando é publicada lá a nova tabela da Previdência, né? Sim. Saiu, no outro dia já, às 8 da manhã, essa tabela já está, ou até antes, já está na nossa área do cliente, SCI, né? A gente cadastra lá no portal, o cliente entra lá nessas tabelas, tanto de salário mínimo, INSS, todas as tabelas ali, né? Que precisa fazer informação no sistema, entra e o sistema já pede se você quer carregar conforme os dados que estão no portal. É bem simples. Daí você dá um sim, ele atualiza. Mas daí, Douglas, tem umas questões que acabam impactando por ter esse tempo da referência de janeiro sem essa atualização de tabela. Tá. E isso daí começa também a aparecer, a refletir no nosso setor de atendimento, que são as questões de férias e rescisão. Rescisão, o que acontece? O que foi calculado antes da atualização de tabela, se ele foi impactado na questão do percentual de acordo com a base de cada faixa da tabela, eu vou... Lógico, eu não vou esperar para pagar uma rescisão, uma atualização de tabela. A gente que trabalha com departamento pessoal, a gente não sabe. O negócio acontece ali no dia a dia. Na hora, né? Na hora, não dá para esperar. Você vai esperar pela tabela para fechar a rescisão? Você sabe que sai janeiro, mas não vai esperar. Então, faz a rescisão. Saiu a nova atualização de tabela de INSS, impactou naquele cálculo de rescisão, calcula a folha complementar, retifica o 2299 e tudo certo. Show. Esse é o fluxo. A gente só precisa assimilar o que precisa ser feito. Entendi. Tá? Existe um processo, o processo é simples, ele pode ser feito. E se a rescisão não foi impactada ali nas faixas, já não tem essa necessidade, já enviou para o E-Social 2299, já está tudo certo. Beleza. Tá? Daí vem questionamento referente a férias, né? Sim. E aí? Eu Peguei férias no final do ano agora e tal. Como é que fica isso? Como é que fica, né? Calculei com a tabela desatualizada. Quando as férias refletem na competência de janeiro, pessoal, aqui, ó, recado, não se preocupem, pessoal, importante. Tá? Não se preocupem. Nessa situação, as férias é só uma previsão do INSS. É na folha mensal que vai ser feito essa atualização e vai ser feito esse ajuste do INSS, seja ele para maior ou para menor. Às vezes até a gente recebe alguns chamados de atendimento, porque o INSS ficou negativo. Ficou, gente, e tá tudo certo, tá? Porque o sistema vai pegar aquele desconto negativo, vai se ajustar
Porque tem o INSS de férias e o INSS da folha, né? Daí, quando o da folha está negativo, é porque nas minhas férias eu descontei mais do que eu deveria, por causa dessa previsão, né? Certo. E ali o sistema já propriamente faz esse ajuste no cálculo, e no evento de folha, esse ajuste também vai ser feito, e tudo certo, vida que segue. Essa é a minha dica. É a dica da Cleide hoje, então. Ó, dica de especialista, então, por favor, siga isso aí, tá, pessoal? Vamos pro próximo? Continua aqui. Aqui é a questão dos valores, né? A dedução e tal. Então, os cálculos, né? A tabela oficial da Previdência, Sim. ela é por faixa, né? É uma tabela progressiva. Ok. Então, você tem que... O cálculo, ele é mais complexo. Tá? É possível fazer? Sim. Mas na hora ali da pressa, que precisa informar para o empregador ou para um colaborador qual vai ser o INSS na folha, se eu colocar tanto de comissão ou se teve hora extra, para ele já ter uma base, né? A gente tem essa tabelinha aqui com a parcela a deduzir, onde simplifica todo esse cálculo, né? Então, eu posso deixar essa colinha ali na minha mesa. Qual é a base de INSS? Vou aplicar a tabelinha, coloco ali a parcela a deduzir e tudo certo. Eu já tenho essa informação assim bem simplificada para fornecer, tá? Ao mesmo tempo. Entendi. E se quiser ver exatamente como é o cálculo, de acordo com as faixas, o sistema demonstra. O próprio sistema já vai fazer isso, no caso. Isso, o sistema demonstra, tu consegue consultar lá, tipo, até 1.518, ele vai descontar 7,5%, a diferença disso, ele vai descontar os 9, ou 12, ou, enfim, daí ele mostra bem separadinho, o cliente consegue ver. Bem intuitivo, né, Rosana? Bem intuitivo. Bem prático, né? Boa a tua dica, tá, Rosana? Eu não lembrei de falar. Então, assim, ó, todos os cálculos no sistema, lá embaixo, vocês podem observar que tem as bases, né? Certo. Daí, geralmente, eu acho que é azulzinho, né? Isso. Clica lá sobre INSS e o sistema vai te mostrar todo esse cálculo, daí de forma progressiva mesmo, tá? Uma dica bem legal para os nossos clientes que estão nos assistindo, no caso, para poder utilizar no dia a dia, para fazer esses procedimentos referentes ao imposto de renda, né? Dedução, tudo. Certo. O INSS, nesse caso. INSS. Então, tá, vou lá no imposto de renda ainda. Não acordei, pessoal. Tô acordando 8h33 da manhã. Tá louco para pagar um IR, né? Deixa eu falar agora sobre o salário família, né? Salário família é importante também, atualização sempre em janeiro, né? Preciso cuidar para não deixar de pagar o salário família na folha de algum colaborador, né? A gente sabe ali que o trabalhador, quem recebe o salário família, né? São colaboradores que recebem um salário um pouco menor, então esse valor para eles mensalmente faz toda a diferença. Total. Então, né, não vamos afetar aí o orçamento familiar, até botei uma figurinha ali de família, né? Vamos cuidar com isso, atualizar a tabela de salário família, tanto para não deixar pagar e também para não pagar o valor incorreto. Beleza, é mais uma atenção mesmo do contador e tal. Sim, do dia a dia. porque é o direito, né, do trabalhador. Sim, total. Né, de acordo com a faixa, e isso também não vai trazer nada oneroso para a empresa, porque é só um adiantamento, ao invés de receber esse benefício pela Previdência, a empresa paga em folha, né, e desconta lá do INSS mensal. Entendi. Tá? Existe essa compensação ali. Então, não tem porquê, né? Beleza, fica a atenção aí dos nossos contadores, então. Beleza. Referente ao FAP 2025, eu gostaria de perguntar o que é o FAP. Por favor, Cleide, me explique o que é o FAP. Tu não sabe porque tu não é da Folha. Porque aí, ó, tá careca. Mas estou aprendendo com você aqui hoje, tá? É o fator acidentário previdenciário, né? Certo. Então, é feito uma média ali, né? Dos afastamentos, acidentes dentro da empresa e onde é calculado e atualizado esse percentual de FAP anualmente. Geralmente, esse cálculo e o valor atualizado para o ano seguinte já sai lá em setembro, tá? Metade de setembro. Só que eu acabo atualizando isso só em janeiro, porque é quando ele vai surtir efeito, certo. né? Há um tempo atrás, quando a folha não era pelo E-Social, a gente tinha um processo robotizado, entrava lá no portal, buscava esse percentual do FAP e atualizava todos os cadastros de empresa. Certo. Né?
Mas, assim, a gente... robotização está um pouco mais complexa devido aos portais, assim, terem bastante limitação de acesso robotizado, né? Sim. Tanto por ataques, enfim. E o que aconteceu? O E-Social trouxe muitas coisas boas. E uma delas foi essa atualização do FAP. Legal. Tá? Então, o que vai acontecer? No meu fechamento de janeiro, lá no evento de retorno de totalizador do E-Social, o 5011, ele traz esse FAP atualizado. Certo. Tá? Porque o E-Social não precisa que a gente manda. A gente não manda, ele já tem lá. Ele traz, e com isso a gente atualiza os cadastros, todos os cadastros de empresas com o novo FAP. Daí eu só chamo a atenção, assim, para emissão ali do resumo, né? Para quando for emitir o resumo, já se ater que se já fez o fechamento. Porque se houver atualização na alíquota ali do FAP, vai refletir diretamente lá no RAT ajustado, que é o INSS, ali faz parte do INSS da Folha. Um vai linkando o outro, né? Isso. Então precisa estar bem Então, as empresas que têm o RAT sobre a folha, o RAT ajustado, o FAP, né? Que tem que pagar sobre a folha, precisam ter essa atualização em janeiro. Show. E lembrando que o cadastro das obras, né? Que são cadastradas como tomador de serviço, ali a gente ainda não conseguiu fazer essa atualização de forma automática, tá? Mas daí o cliente vai lá, atualiza esse percentual no cadastro do tomador, com o mesmo FAP do estabelecimento que é responsável por aquele CNO. Tá? Então, mas de forma geral ali, cadastros de empresas vai fazer automaticamente de forma geral quando faz o fechamento do E-Social. Top, muito bom. Pessoal, antes da gente seguir aqui no caso, né? Então, vamos lá. Sigam as nossas redes sociais aí da S6 Sistemas, a gente está no Instagram, Facebook, a gente está também dentro do LinkedIn. Temos um canal no YouTube aí aonde a gente conversa aqui esses podcasts, essas lives que a gente grava, né? Todos os eventos aí que a gente tem, roadmaps que a gente vai fazer no dia 17, tudo pelo nosso YouTube. E ele fica gravado, todos o SA Talks, o podcast, fica lá gravadinho. Você pode ver depois mais tarde, pode mandar para o seu amigo, para um grupo no WhatsApp também, né? Como a gente fez agora de manhã, a Cleide fez agora de manhã, mandou algumas informações para alguns grupos de WhatsApp que ela participa ali no caso, para que as pessoas estejam aqui antenadas, podendo participar também, tá certo? Siga o Wellington Marçal nas redes sociais, lá no Instagram, Wellington Marcal, sem o C cedilha, no caso, a mesma coisa o Everton Marçal, Everton Marcal, lá no Instagram também, que são os diretores aí da S6 Sistemas Contábeis, tá certo? Fica a dica para vocês, beleza? Vamos seguir? Beleza, Pode vamos ser? seguir, com certeza. Vamos avançar aqui. Reflexo na folha de banco, tabela do imposto de renda. Tabela do imposto de renda, a pergunta que deve estar lá, ó. E a tabela do imposto de renda? Como é que ficou isso aí? Como é que ficou, Como né? é que tá agora? Então, a tabela de imposto de renda, Sim. ela... o reflexo dela é em cima do salário mínimo, né? Então, como foi divulgado, né, pelo nosso governo, até 2 salários mínimos não teria a retenção. Então, com essa atualização de janeiro, começa a pintar essas perguntas, porque daí todo mundo já espera a atualização da tabela de R, né? Mas, assim, nesse momento, pessoal, sim, existe uma expectativa que será divulgada, ainda não foi, e neste momento, a minha orientação é calma, aguardem e nos acompanhem, que assim que essa tabela sair, com certeza atualizaremos a nossa área do cliente e também divulgaremos em todos os nossos canais. E daí vocês já vão poder tá vendo como é que é essa tabela, atualizando no sistema e utilizar ali no processamento da folha, né? E lembrando que o IR é sobre o pagamento, né? Não é referência. Então, é tudo o que eu paguei naquela referência. Então, calma, a gente está aqui para poder ajudar e tal. Esse é estilo Pablo Marçal, né? Calma, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Então, a gente está mais ou menos isso. A gente vai ajudar o cliente, a gente vai auxiliar ele, vai instruir ele, no caso, no que precisar referente a isso. Isso mesmo. Beleza? E é a única opção que a gente tem, né? Sim. Temos que aguardar. Temos que aguardar,
Não vem do sistema, vem realmente do Exatamente. governo, né? E Então, quando sair, a gente vai fazer tudo o que for necessário para essa certo. informação também chegar nos nossos clientes. A gente contribui com as informações de vários canais que a gente tem aí, no caso, grupos no WhatsApp, desde Instagram, Facebook, Telegram, a gente tem também, né? Mensagens do Exato. sistema, a Mensagens gente dos coloca, na sistemas, entrada do chat. e-mails que a gente manda para os próprios clientes também, com esses informativos. Então, fiquem tranquilos, vai chegar essa informação para vocês. Referente ao e-social, o que você tem a dizer, Cleide? Nossa senhora! É uma atrás da outra, mais Tá polêmica que aparecendo a outra. minha camisa aqui? Tá aparecendo sua camisa, ó lá. Eu sou Ó. suspeita em falar, né? Eu amo e social. Gente, eu tô há muitos anos já na área do DP. Sim. Acompanhei essa construção, Apaixonada, né, né? no DP, Não tem né? como a gente não amar. Sim, imagina. Assim, Quem viveu o Cefip ama e social. Então, não... eu vivi Sabe tudo. como é que foi, Eu não... como é que foi Sim. problemático, né, todo esse período. Eu Agora, acho que tudo também é experiência e tudo agrega conteúdo, né? Mas e-social é a menina dos olhos, né? Para Uhum. quem trabalha na área do DP e sistemas de folha. Então, começou lá em 2017 já a ficar muito vivo, né? Sim, Doeu no começo, né? sim, é mudanças, Imagina, né? é mudança A gente sai da e... nossa zona de conforto, do conhecimento que a gente tem do dia a dia ali no caso, realmente vai Exato. doer, vai ser dolorido. E como a gente... Só que a gente alimentava N sistemas de Uhum. governo. Hoje a gente alimenta Um só. um só. Então, É uma lógico maravilha. que, né, Aham. doeu ali no começo, Sim. porque, né, vamos incluir. Uhum. Mas também foi muito ponderado por parte do governo, também flexibilizaram várias coisas, fizeram um faseamento, enfim, deu um trabalho Sim. para a gente, que é de sistema, Uhum. mas era necessário. Trabalhando dia e noite, madrugada. Sábado. Nossa, E sábado, finais de semana. mas passamos por isso. Passamos E por hoje eu vou dizer, eu amo e social, porque hoje a gente colhe esses frutos. E eu participei toda Sim, dessa todo o processo, evolução. né? Então, geralmente, durante o período de dezembro e janeiro, já o ano anterior e esse, sai ali uma atualização do layout social, Uhum. já prevendo daí algumas informações que o governo precisa e que a gente tem no nosso sistema, o DP também tem essa informação, Sim. só que ainda não estava sendo informado, né? Ou até estava sendo informado, mas não de forma completa, tá? Certo. Então, para isso que servem essas atualizações. Uhum. E a do ano passado, ela foi importantíssima, tá? Ela veio, a gente teve um período aí de convivência do layout, entre o layout social 1.2 e 1.3. Ele iniciou dia 2 de dezembro de 2024 e terminou agora, domingo, dia 2 de fevereiro de 2025. Sim. Então, na segunda-feira, todos os sistemas que fazem integração web service, todos os sistemas de folha, obrigatoriamente tinham que estar com essa versão 1.3, integrando todos os eventos com o e-social. Certo. Tá? Atualizado ali, no caso. Atualizado. Total. Aqui, a SCI, já na metade de dezembro, atualizou todos os sistemas para o novo layout. A gente se antecipou, né? A gente se antecipou para sentir como que ia ser a recepção e ver também situações talvez que a gente não previu, mas tivemos sucesso. Legal. Nessa transição, Sim. tá? E hoje, então, nossos clientes já estão trabalhando na nova versão desde dezembro. E eles nem sentem isso. Eles nem sentem. Eles não sabem que... É tão leve, né? Sim. A gente faz um puta de um trabalho aqui atrás para desenvolver, ajudar, ajustar, e aí fica leve para o cliente lá na frente, lá na ponta, para poder utilizar. Eu costumo dizer que o nosso termômetro aqui, na parte de desenvolvimento de folha, é a calmaria. Se tá calmo, é sucesso. Show de bola. Tá? Eu acho que com o tempo que eu tenho de experiência, eu aprendi com isso. Tá? Agora, se existir burburinho, gente, escuta a tua voz interior e cai de cabeça, porque, assim, muito boa essa dica, a minha dica, tá? Isso também aprendi com o tempo. Com o tempo, né? Com a experiência. Fechou. E, assim, a gente não via muito sentido
em manter convivência de layout, Sim. mesmo porque lá na nota, né, do E-Social, estava os eventos de pagamento. Para quem trabalha na Folha, conhece muito bem o evento de pagamento, 1210, mas não podemos esquecer do 2501, que é pagamento de processo de reclamatória trabalhista. Tem mais isso. Então, todos esses, quando forem da referência janeiro de 2025, obrigatoriamente estava lá na nota. Teriam que estar na versão 1.3. Certo. Os outros eventos poderiam ir um pouco na 1.2, um pouco na 1.3, mas esses especificamente teriam que estar na 1.3. Entendi. Todo mundo. Todos. A gente já estava desde dezembro. Cara, antecipando tudo, assim, sensacional. A gente conhece, né? Quem fez reclamatória pelo portal E-Social, porque a gente sabe que muita gente usa o portal para essa finalidade, né? Quem fez o 2501 da referência de janeiro de 2025 no portal antes dessa mudança de layout, porque lá estava aberto, né? Poderia fazer um lançamento futuro. Já no Web Service existe uma trava, né? Precisa retificar essa informação, tá? Entendi. Porque precisa estar no layout 1.3. Entendido. Fica a dica aí, pessoal, por favor. Nós já fizemos isso para os nossos clientes, então, mas se você tem alguma dúvida, a gente está à disposição para poder tirar também. A gente pede que os clientes não façam nada manual no portal, né? A gente tem os sistemas para isso. Existe, né? A gente desenvolveu isso lá dentro. Mas, às vezes, sei lá, por uma pressa... De forma gratuita, né? Eu estou falando até mais no geral do pessoal de DP e até acredito que tenham advogados que usam o portal para isso. E como essa informação, acredito que vai sair, né? Certo. SCI. Então serve essa dica para todos, né? Show de bola. Anotem isso aí, pessoal, e utilizem no dia a dia aí, tá Exato. certo? A gente está indo para o nosso final, né? A gente está indo para finaleira aqui do nosso podcast. Então, por favor, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta que deseja fazer para as meninas aqui da parte Folha, pode perguntar aqui no chat, tá bom? A Criativa Contabilidade, ela fez a seguinte, disse, né? Conforme tu tinha falado também, GFIP e CFIP, um pesadelo. O E-Social é uma maravilha. Então, né, ele também deve amar o E-Social, como a Cleide, como a Rosana. E-Social é um sonho concretizado, gente. De quantos anos, quantas décadas, né, o pessoal? De muito trabalho, muito tá? Trabalho, tanto né? da nossa parte, e como a gente sabe também, da parte dos nossos clientes, tá? Que precisaram estudar muito para chegar onde estão hoje. E-Social foi um divisor de águas, né? Ou você se atualizava e melhorava. Nós crescemos com ele. Nós aprendemos muito com o E-Social. E os nossos clientes, quem abraçou isso e aprendeu também e levou isso para frente, tá aí. E quem não acompanhou, não ficou na área, né? Certo. Mas vou agora continuar no nosso assunto. E eu Fica à estava vontade. esperando uma pergunta tua. Uma pergunta minha? Minha mesmo? Sobre? Sobre o conteúdo. Douglas, tu presta atenção. Tá. A pergunta é, por que os eventos de pagamento precisam estar nessa versão 1.3? Então eu vou perguntar, por que essa versão de pagamentos precisa estar na versão 1.3? Por quê, né? Por quê? Me diz, Cleide, por favor. Explica para os nossos clientes. Então, gente, ano passado, né, já era previsto a substituição da DIRF pelo E-Social, ano base 2024. Mas notou-se por parte do pessoal da DIRF, né, foi levantado isso, e faltavam informações preciosas que eles precisam para essa substituição. Por isso que, salvo engano, fevereiro ou março de 2024, tá? Certo. Foi prorrogada, tá? Essa substituição, e tudo o que era necessário
foi incluído nesse layout 1.3. Ah, que ótimo. E como o DIRF é pagamento, Uhum. por isso que os eventos de pagamento precisam ser informados a partir da referência janeiro de 2025, Tá. período de apuração, apuração igual a pagamento, na versão 1.3. Então, o principal objetivo desse layout é a substituição da DIRF. Entendi. A Carla Araújo aqui nos comentários, ela até perguntou, último ano da DIRF, então, o que se atentar? Último ano Sim. da DIRF PGD. Então, esse ano ainda a gente tem PGD da DIRF, né? Certo. 2026 será substituído pelo E-Social. Teremos podcasts específicos sobre isso, claro. Sobre esse assunto, tá? A gente sempre vai inovando. E também já temos na área do cliente manual, o da versão 1.3, e eu estou aqui comprometida a retirar só o que é de finalidade DIRF e montar um novo manual. Espero que eu consiga fazer isso até no máximo a próxima semana. Isso aí, eu saí de férias com isso na cabeça e está martelando. Anota aí, Douglas, vamos cobrar. Vamos cobrar semana que vem, a próxima quarta-feira. Vou colocar e vou divulgar esse material. Legal. Mas hoje, nada mais do que vocês já têm no dia a dia, tá? Cuidar do cadastro de dependente, tá? O tipo de dependência, se é de IR, se é de plano de saúde, precisa ter um CPF válido, tá? Plano de saúde, toda a questão do plano de saúde coletivo, então CNPJ, registro ANS, se tiver, tá? Essa é uma informação que não é obrigatória. Se não tiver, não precisa informar e tudo certo. Pensão, tá? Então, os beneficiários de pensão, e aqui eu chamo a atenção que o beneficiário de pensão pode não ser o mesmo que está recebendo a pensão na conta bancária. Certo. Então, observem isso. O beneficiário é o beneficiário. Então, se atentem a isso lá no processo, para não acontecer a falha de cadastrar quem está recebendo. Para isso, existe lá dentro, pelo menos dentro dos nossos sistemas, um campo específico para cadastrar essas pessoas que fazem o recebimento da pensão. Show. Tá? Fica a dica, então, né? são essas, né? Essas questões de DIRF. Plano de saúde, daí plano de saúde é o registro ANS, é o lançamento do plano, a verba, né? Que tem que estar na natureza correta, a incidência, gente, aqui, ó, dica de ouro, a incidência de IR, tá? Tabela 21 do E-Social, tá? As nossas verbas padrões já são baseadas, né? Já estão de acordo com a tabela 21 do E-Social. Se baseiem em verbas padrões do sistema para isso também, tá? Eu vou criar uma nova, é parecida com tal que é padrão, eu só preciso de uma descrição diferente, um detalhe maior. Se baseiem nas nossas, tá? E também utilizem, consultem, enfim. Certo. Seguimos, então. Temos aqui os principais objetivos do novo layout. É o que a gente falou. Que a gente acabou de conversar e aqui, olha, sobre. Que bonito, né? A imagem. E-Social e DIRF 2025, aí, ó, dando as mãos, que para o outro. Vamos andar de mãos dadas. Claro. Tá? Aqui o novo layout versus o PIS sobre folha. Então, uma outra grande alteração, Douglas, tá? Silenciosa. A DIRF é silenciosa, tá? Tá substituindo e ninguém tá sentindo. E essa do PIS aqui, gente, o que acontece? Na versão anterior do E-Social, a base de cálculo era a mesma utilizada na base previdenciária, né? Na base patronal. E houve toda essa questão de layout, necessidade, e foi criado os campos específicos para a base para a tributação do PIS. Tá? Não é todas as empresas que têm a obrigação de recolher o PIS, tá ali na medida provisória 258, tá? Se vocês olharem o artigo 13, tem lá quais são os empregadores
obrigados a ter essa retenção ali, o tributo do PIS, tá? E para o E-Social, lá no evento 1010, que é o evento de verba da Folha, tem lá o campo de incidência do PIS, que é tanto o PIS sobre a folha, como a folha mensal, como 13º. Lembrando que aqui na SCI a gente fez toda essa questão de forma automática na atualização, então o cliente não precisa entrar no cadastro das verbas e fazer a atualização, nem no cadastro de verba padrão e também nas verbas que eram deles, porque a gente olhou as regras necessárias e fez essa atualização. Estou vendo atendimentos que a minha empresa é obrigada a recolher o PIS e não está retornando nos totalizadores do E-Social. Certo. Por quê? Por causa dessa mudança da versão 1.3, onde eu era obrigada, tá? Eu sou obrigada lá no S1000 a informar que a empresa tem. Eu tenho o tributo do PIS. Se já fez em anos anteriores, tá beleza. Tudo certo. Se não tinha feito ainda e agora vai fazer, tem que informar naquela referência que a empresa tem a tributação de PIS. Com isso, vai gerar o evento S1000, que é o evento do empregador, com uma tag lá de incidência de PIS sobre folha, sim. Só esses empregadores ali são obrigados a fazerem essa informação ao E-Social. Certo. Com isso, é só eu informar que a empresa tem que recolher PIS? Não, porque como houve essa inclusão na tabela de rubricas do E-Social, eu preciso informar nas minhas verbas que existe a tributação, seja ela sobre folha ou 13º. Então, todos os eventos de verbas, o S1010, dessas empresas precisam estar informando ali a incidência de PIS sobre folha. As verbas não incidentes, tá? Não precisa dessa informação, porque não tendo a tag nas verbas, não vai refletir nessa apuração. Certo. E empresas que não têm tributação de PIS, já nem se preocupem, porque indiferente de a verba ter ido com a base ali de tributos para PIS ou não, ele já não vai acatar, porque a empresa não tem essa obrigação. Entendi. E não tem informação no S1000. Isso mesmo, exato. O papo tá muito legal, pessoal. A gente estourou o tempo aqui, no caso. Sério? Mas tá muito massa. A gente tá indo pro final agora mesmo, tá? Então acompanhe mais uns minutinhos, já tá finalizando. Tá certo? E aqui a gente finaliza, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso, Cleide. A gente teve uma aula aqui, esse podcast foi bem legal, bem dinâmico, bem bacana. Agradeço vocês, do fundo do meu coração, por estarem aqui. A Rosana vem se apresentar para todos os nossos clientes aí da linha visual, novo visual e único. Então, parte da gestão ali de atendimento, é ela que faz a parte de coordenação ali dessas equipes, tá certo? Pessoal, dúvidas? Eu queria falar alguma coisa com você, diretamente com você, por favor, procure a Rosana. Sugestões, ela vai estar elogios. Isso mesmo. Dando tudo. Está aqui para poder estar junto com o cliente e melhorar o nosso atendimento, melhorar o nosso comercial, o trabalho no comercial, então, a cada dia, a cada momento. Claro, é todo esse feedback dos nossos clientes, né? Que nos fazem evoluir. Total. Então, a gente escuta muito. Ótimo. Muitas vezes, Douglas, a gente não tem... Eu sou bem transparente em relação a isso. Legal. Muitas vezes a gente não tem a resposta ali no ato. Sim. Mas a gente vai buscar. Vai atrás. Vai. Vai procurar informação. E muitas vezes esses comentários, essas conversas com o cliente, nos trazem muitos insights. E tudo, esclarecimento. Tudo que traz aqui para a gente trabalha para incluir no sistema. Certíssimo. Esse é SCI Sistemas, esse é o atendimento da SCI Sistemas, é algo formidável no nosso dia a dia. Meninas, obrigado pela participação de vocês, né? Até a próxima quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, juntamente com a equipe de Folha. Amanhã nós teremos a equipe de gestão, que vai estar aqui fazendo esse podcast juntamente comigo, a equipe da Bia, que vai estar aqui amanhã. Então, convide o seu colega de trabalho, avise nos grupos de WhatsApp aí, que a gente vai estar aqui amanhã também às 8h15 da manhã, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, cliente, por estar aqui com a gente até nesse momento. Um beijão no coração de vocês e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.